Caramba, eu fico até triste com isso aqui, mano. O Bahia ganhou o Palmeiras jogando lá no Allianz Parque. Bahia do Rogério Ceni ganhou de 1-0, gol do Kaique. Lembra do Kaique? Aquele garoto que saiu aqui do Fluminense com 16 para 17 anos. Saíram os dois, saíram o Metinho e o Kaique pelo Grupo City. Daí foi emprestado para lá e cá, foi pro Bahia, voltou. 1-0 Bahia em cima do Palmeiras, gol do Kaique. Eu vi agora o gol do garoto, ele participou de uma tabela, o goleiro do Palmeiras saiu e tocou por cima, um golaço. Aí quando você vê esses moleques assim formados na base do Fluminense, começa a crescer e a desenvolver, e você vê o quanto o CEO do Fluminense gastou para formar esse elenco. Aí tu fica assim, porra, alguém precisa ser responsabilizado por isso. Né? Alguém precisa ser responsabilizado por esse custo. Não pode passar assim em branco. Mas antes de a gente falar desse custo aí na montagem do elenco, vamos lá. O Fluminense está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. O Cruzeiro derrotou o Vasco por 1-0. O Flamengo derrotou o Corinthians por 4-0. O Vitória empatou com o Grêmio em 1-1. E, como eu disse, o Palmeiras perdeu para o Bahia. Na classificação, o Flamengo assume a liderança com 14 pontos, seguido do Palmeiras com 13. Tem o Bragantino que ainda não jogou, tem 10 pontos, vai pegar o Santos. Tem o Cruzeiro com 10, que venceu o Vasco, e o Fluminense também com 10 na quinta colocação. Aí a gente vê o Kaique, a gente vê essas coisas todas. Vamos lá. O CEO do Fluminense, futuro CEO, ou deseja ser CEO, ele gastou 20 milhões no Freitas, 37 milhões no Canóbio, 4 milhões no Everaldo, 8 milhões no Otávio, 29 milhões no Hércules, 29 milhões no Lescano. Lavega teve um custo, mas ninguém diz quanto foi, é segredo. O Inácio gastou 12 milhões, no Serna 9. Eu estou arredondando, tá? Tem uns quebrados aí. E 25 milhões no Bernal, de 2024 para cá, janela do meio do ano de 2024 para a janela de janeiro de 2025. Aí cerca aí de 174 milhões de reais foi o custo que o Mário fez nessas janelas. Dessa galera toda, Freitas, Canóbio, Everaldo, Otávio, Hércules, Lescano, Lavega, Inácio, Serna, Bernal. 3 titulares: Freitas, o zagueiro, o Canóbio, o ponta esquerda, e o Hércules, o volante, que não sei nem se é tão titular assim, né? Tá quase perdendo a vaga de titular. O próximo jogo do Fluminense é isso que a gente tem que pensar até na hora de votar na SAF, se é esse tipo de CEO que a gente quer. Gastando isso tudo, com um monte de jogador, e o time jogando, quase caiu em 2024 e está nessa situação em 2025, apenas 3 titulares de todas essas contratações caríssimas, e os jogadores da base sendo vendidos a qualquer preço. Próximo jogo, Copa do Brasil, terça-feira, logo ali, às 21h30, contra o Aparecidense no Maracanã. Não sei, tem que perguntar pro Renato se ele vai continuar titular ou reserva. O Aparecidense está brigando para não cair lá no Campeonato Goiano. Sábado tem um jogo contra o Sport. Eu sei que o Renato tem a personalidade dele, tem a teimosia dele. Se ele for para colocar um time reserva contra o Aparecidense, pensando no jogo contra o Sport no sábado, eu acho que deveria ter a responsabilidade e o respeito à Copa do Brasil, principalmente pelos valores envolvidos numa classificação de Copa do Brasil para as oitavas de finais. Acho que deveria dar o devido peso a essa competição. Mas se por acaso, através da teimosia dele, ele colocar um time reserva, que os titulares estejam no banco de reserva. Cano, o Ganso, o Arias, que estejam ali à disposição para serem utilizados no segundo tempo. Eu acho que não há necessidade. O jogo é no Rio de Janeiro, o jogo contra o Sport também é no Rio de Janeiro, não há desgaste de viagem, até entendo lá para o Chile. Mas nesse caso não. É titulares contra a Aparecidense e titulares
contra o Sport no sábado. A regra da FIFA mudou, cara. Você faz 5 alterações, é metade do time que você pode trocar. Então não tem esse desgaste. Você pode chegar no segundo tempo e trocar 5 jogadores. Meio time. Faz o resultado no primeiro tempo e poupa no segundo tempo. Vamos lá, o Hércules ainda é dúvida porque está com conjuntivite, no seu tempo aí de recuperação para isso. O jogo é logo terça-feira. Tem 3 volantes para colocar no lugar dele. Nonato, Martinelli e Bernal. Se ele optar pela permanência do Bernal, é Bernal ali na primeira volância e o Martinelli um pouquinho mais à frente. Mas o Nonato corre por fora nisso aí. Fuentes foi relacionado no último jogo contra o Botafogo. É uma opção para a lateral esquerda. Espero que o Fuentes assuma a titularidade na lateral esquerda no lugar do René. Quer poupar alguém? Poupa o René, pelo amor de Deus, e coloca o Fuentes de novo ali. Até o Canóbio jogava melhor com o Fuentes na lateral esquerda. Falando em Canóbio, ele está no bico do corvo para ser barrado. Ou o Renato coloca o Keno na ponta esquerda, ou coloca mais um meia ali para dar auxílio ao Ganso. E preencher aquele meio de campo ali, colocando o Lima, colocando até o próprio Nonato, jogando com 3 volantes, jogando com o Bernal, jogando com o Martinelli, jogando com o Nonato um pouquinho mais avançado, 2 volantes recuados, Nonato um pouquinho mais avançado ao lado do Ganso e 2 atacantes, Cano e Arias. 4-4-2, preenche o meio, pressiona, porque vai ter que mudar a postura. Você não vai jogar contra o Aparecidense no Maracanã ou contra o Sport no final de semana no Maraca e jogar atrás. Vai ter que adiantar essas linhas, bloco alto, linhas altas, vai propor o jogo. Então, vamos preencher esse meio colocando mais jogadores no meio de campo. Chegou a hora do Renato sair desse sistema tático que o Mano Menezes utilizava. E não só o sistema tático que o Mano Menezes utilizava, mas também as mesmas peças que o Mano utilizava. O Mano utilizava Canóbio na ponta esquerda, essa galerinha aí. O Renato já há tempo suficiente para ele começar a implantar suas ideias, sua escalação, escolher os seus jogadores, a sua forma de jogar e começar a mexer nesse time. É isso que a gente espera, porque daqui a pouco as críticas vão começar a apertar para cima dele. Então é isso. Se poupar, deixa os titulares no banco. Vamos lá, se vai Fábio no gol, Samuel, tem o Guga também, que pode ser uma opção na lateral direita, deve ser relacionado para essa partida, ficou de fora no jogo contra o Botafogo, não vejo problema na Copa do Brasil. Também tem o Guga com opção na lateral direita, o Freitas, o Inácio, na lateral esquerda pode ser o Fuentes ou o René, Bernal, Ganso, ou Lima, Cano, Arias, independente do time que for a campo contra a Aparecidense, a postura tem que ser outra. O time precisa ser mais agressivo, tem que criar mais chances, criar mais oportunidades e mostrar um diferencial para o torcedor. Não é possível que aquela semana livre não tenha surtido efeito, não tenha trabalhado com o elenco. O que a gente viu contra o Botafogo foi assustador. Espero que isso não se repita perante a nossa torcida no Maracanã. Vamos lá, Renato, começa a fazer o seu jogo, começa a fazer a sua forma, mexe no time como tem que mexer, pega os moleques da base, usa os garotos, cara, mexe nesse sistema tático, nessa escalação. Eu tô cansado desse 4-3-3, dessas mesmas peças. Renato, vamos trabalhar, deixar o futebol de lado e vamos pra cima. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo. Fui!